Seja muito bem-vindo ao nosso canal Quando Amar Era Proibido. Antes de mergulharmos no mistério e no romance do conto de hoje, eu gostaria de saber de onde você está nos acompanhando. De qual lugar do Brasil você está ouvindo esta história agora? Deixe o nome da sua cidade e do seu estado aqui nos comentários. Eu adoro saber até onde os nossos contos de época estão viajando. E agora? Prepare o seu café Comods e viaje conosco para o ano de 1887. A Fazenda Palmeiras guarda segredos que o tempo não conseguiu apagar. O relógio de pêndulo na sala de jantar da Fazenda Palmeiras batia às 11 badaladas. E cada toque parecia ecoar não apenas nas paredes de madeira nobre, mas no próprio peito de Clara. O som era pesado, solene, como um aviso de que o tempo da inocência estava chegando ao fim. Naquela noite de agosto de 1887, o ar em Minas Gerais estava carregado. Não era apenas o frio da serra que fazia Clara apertar o chale contra os ombros, mas uma sensação de que as sombras da Aquagrande estavam mais densas, mais vivas do que o normal. Clara caminhou até a janela de seu pequeno quarto, localizado nos fundos da ala superior. Ela apagou a pequena vela que repousava sobre a cômoda para que seus olhos pudessem se acostumar com a escuridão lá fora. A fazenda, que durante o dia era um formigueiro de atividade humana, sob o luar parecia um cemitério de pés de café. O cheiro da terra úmida subia, misturando-se ao perfume das madressilvas que cresciam junto ao muro. Era um cheiro que Clara amava, mas que naquela noite lhe trazia uma inquietação sem nome. Ela observou as luzes da senzala, agora apagadas, e as luzes da casa do feitor Silvério, onde uma fogueira ainda lançava faíscas alaranjadas para o céu negro. Clara pensou em sua própria vida. Quantas noites ela passou ali, naquele mesmo parapeito, perguntando-se quem eram seus pais. O coronel Inácio, um homem cujas mãos eram tão duras quanto o tronco de um jatobá, sempre lhe dava a mesma resposta curta. Eles eram gente simples. Clara, morreram na estrada. Agradeça por ter este teto. Mas Clara via as mãos do coronel tremerem sempre que ela fazia essa pergunta. Ela via como a senhora Augusta desviava o olhar, fingindo uma súbita dor de cabeça, porque a verdade parecia algo tão proibido naquela casa. Clara sentia que era uma peça de mobília valiosa, mas sem história. Ela cuidava da prataria, das roupas de cama de linho importado e dos segredos da família, mas seus próprios segredos estavam trancados em uma caixa que ela não tinha chave. Foi então, entre um pensamento e outro, que o movimento no pomar capturou sua visão. No início, ela pensou ser apenas o balanço dos galhos das laranjeiras, mas o movimento era contra o vento. Uma sombra, mais escura que a própria noite, deslizava com uma agilidade sobrenatural. Não era um andarilho perdido. O vulto movia-se com um propósito. Ele parou por um instante sob a luz pálida da lua crescente, e Clara pôde distinguir a silhueta de um homem alto, vestindo um casaco longo que flutuava levemente atrás dele. Seu coração disparou, batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. Silvério deveria estar vigiando, pensou ela, mas os cães, conhecidos por sua ferocidade, estavam estranhamente silenciosos. O homem não se dirigia a Casa Grande para roubar. Ele seguia na direção oposta, em direção à velha capela de pedra, um lugar que o coronel havia proibido qualquer um de frequentar desde que Clara era pequena. A curiosidade, que sempre fora a maior virtude e o maior defeito de Clara, falou mais alto que o medo. Ela não podia simplesmente voltar para a cama e fingir que não vira nada. Se houvesse um segredo naquela capela, e se aquele homem detivesse a chave, ela precisava saber. Ela calçou suas botinas de couro, cuidando para que o laço ficasse firme. Pegou o lampião de metal frio, mas não o acendeu. Conhecia o caminho até a escada de serviço de memória. Cada tábua que rangia, cada degrau que protestava, desceu como um fantasma, atravessando a cozinha que ainda cheirava café e lenha queimada. Ao abrir a porta pesada que dava para o terreiro, o ar gelado da madrugada cortou seu rosto. Ela estava fora da proteção das paredes da casa. Agora, era apenas ela, a escuridão e o desconhecido que aguardava na capela de pedra. Clara avançava pelo pomar, sentindo o orvalho da noite umedecer a barra do seu vestido de algodão pesado. A escuridão ali era diferente da escuridão do quarto. Era uma escuridão viva, cheia de ruídos de insectos e do farfalhar das folhas de laranjeira que pareciam sussurrar avisos que ela não conseguia compreender. O lampião em sua mão, ainda apagado,
Era um peso frio e inútil, mas ela temia que qualquer faísca de luz pudesse atrair os olhos vigilantes de Silvério ou de algum capanga que estivesse a fazer a ronda. A cada 10 passos, ela parava. O seu coração martelava tão forte contra as costelas que ela tinha a impressão de que o som poderia ser ouvido até na casa grande. Ela olhava para trás, vendo a silhueta da mansão colonial diminuir, tornando-se uma mancha escura contra o céu cinzento. Ali, naquela imensidão de terra, Clara sentia-se pequena, uma partícula de poeira num jogo de forças que ela apenas começava a vislumbrar. Finalmente, a velha capela de pedra surgiu diante dela. Era uma construção robusta, de estilo jesuíta, com paredes grossas feitas de pedra e óleo de baleia que resistiam ao tempo há mais de um século. A porta de jacarandá, outrora imponente, estava agora gasta, com a madeira cinzenta e rachada. O vulto que ela vira da janela já não estava do lado de fora. A porta estava entreaberta e uma réstia de luz trêmula, vinda de uma vela, escapava pela fresta, cortando a neblina como uma lâmina dourada. Clara trouxe com a leveza de um gato. A sua mão tocou na pedra fria da entrada e um calafrio perrou-lhe a espinha. Ela empurrou a porta. O som do ranger da madeira velha pareceu um lamento fúnebre no silêncio da noite. Lá dentro, o ar era denso, carregado com o cheiro a mofo de décadas de abandono, misturado com o aroma doce da cera de abelha que queimava. Entre os bancos de madeira cobertos por uma fina camada de pó, estava o homem. Ele estava de costas para ela, diante do altar principal, onde a imagem de um santo sem rosto parecia vigiar a cena com uma indiferença divina. Ele estava inclinado sobre uma fenda na parede de pedra, as suas mãos moviam com uma precisão que denotava urgência. Quem é o Senhor? A voz de Clara saiu num sussurro, mas na acústica da capela soou como um trovão. O homem não se sobressaltou. Ele parou o que estava a fazer e permaneceu imóvel por um longo segundo. Quando se virou, Clara sentiu o fôlego faltar-lhe. Não era o rosto de um criminoso comum. Era um rosto jovem, de traços aristocráticos, mas marcado por uma dureza que só a dor e a injustiça conseguem esculpir. Os seus olhos, sob a luz da vela, tinham o brilho intenso de quem carrega um incêndio por dentro. Uma governanta curiosa é uma criatura perigosa. Clara menos disse ele. A sua voz era profunda, um barítono que parecia vibrar nas próprias pedras do chão. Clara recuou um passo, a mão subindo ao pescoço. Como sabe o meu nome? Nunca o vi nestas terras. O coronel não tolera estranhos. E o Silvério? O Silvério é um carrasco que serve a um usurpador, interrompeu o homem, dando um passo em direção a ela. O meu nome é Gabriel. E o que eu busco aqui não é ouro, nem pratas. Busco a verdade que foi emparedada nestas pedras antes mesmo de você ter idade para se lembrar de quem foram os seus pais. Clara sentiu uma vertigem. A menção aos seus pais atinge como um golpe físico. O que sabe sobre os meus pais? O coronel disse que eles morreram num acidente, que eu fui acolhida por caridade. Gabriel soltou um riso seco, desprovido de qualquer alegria. Caridade? Inácio Silva não conhece o significado dessa palavra. Ele não a acolheu, Clara. Ele a aprisionou. Você é o troféu de um crime que ele tenta esconder todos os dias, mantendo-a por perto para garantir que o passado nunca reclame o que lhe pertence. Ele apontou para o altar, para a fenda que estava a examinar. Este lugar foi o último refúgio daqueles que realmente amavam esta terra. O que está aqui dentro vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre si mesma. Mas a questão é, você é forte o suficiente para carregar o peso da verdade? Ou prefere voltar para a segurança das mentiras da casa grande? O som de um galho a cobre-se fora fez ambos congelarem. Gabriel apagou a vela com um movimento rápido dos dedos, mergulhando a capela na escuridão absoluta. Clara sentiu a mão dele, quente e firme, agarrar o seu pulso. O Silvério está perto, sussurrou ele, o hálito quente perto do ouvido dela. Se nos virem juntos, a história acaba aqui. O que vai ser? Clara, o silêncio ou a revolução? A escuridão dentro da capela era absoluta, mas os outros sentidos de Clara estavam mais aguçados do que nunca. Ela podia ouvir a respiração compassada de Gabriel ao seu lado e, mais distante, o som rítmico e aterrorizante de cascos de cavalos batendo contra o solo endurecido. Eram 4, talvez 5 montarias. Silvério não estava sozinho. O feitor, conhecido por sua crueldade refinada,
Raramente saía para caçar sem sua matilha de capangas. Gabriel apertou o pulso de Clara uma última vez antes de soltá-la. Na penumbra, ele tateou o interior da fenda no altar e retirou um volume pesado, envolto em couro tratado e amarrado com uma fita de seda que o tempo não conseguiu apodrecer. "Pegue isto", sussurrou ele, a voz mal audível acima do som dos cavalos que agora reduziam o passo do lado de fora. "Se eles me encontrarem, este segredo morre comigo, mas se você o levar, a justiça finalmente terá uma voz nestas terras." Clara sentiu o peso do envelope nas mãos. Estava frio, com um cheiro de papel antigo e cera. Era o peso de uma vida inteira de mentiras que ela agora carregava contra o peito. "E o senhor?" Ela perguntou, o coração na garganta. "Eu sou uma sombra, Clara, e sombras não podem ser enforcadas. Agora, vá para o canto da sacristia. Não faça um único ruído, mesmo que o mundo pareça estar desabando." A porta da capela foi atingida com tal violência que as dobradiças de ferro soltaram um gemido metálico. A luz alaranjada e violenta das tochas invadiu o ambiente, pintando as paredes de pedra com sombras dançantes e grotescas. Silvério entrou primeiro, sua silhueta atarracada bloqueando a entrada. Ele segurava uma tocha bem alto, e o fogo iluminava seu rosto suado, marcado por uma expressão de triunfo malicioso. "Eu sabia que havia ratos nesta igreja", menos rosnou o feitor, os olhos pequenos percorrendo os bancos. "Apareçam! O coronel não tem paciência para jogos de esconde-esconde." Clara saiu das sombras da sacristia antes que ele pudesse avançar. Ela caminhou com uma dignidade que surpreendeu a si mesma, mantendo o envelope escondido nas dobras profundas de seu avental de linho. "O único rato que vejo aqui, Silvério, é aquele que invade a casa de Deus com fogo e falta de respeito", disse ela, a voz fria como o gelo da madrugada. Silvério parou, pego de surpresa. Ele não esperava encontrar a governanta predileta da senhora Augusta. "Clara, o que faz aqui em vez de estar servindo o café do patrão?" Ele estreitou os olhos, desconfiado. "Alguém viu luzes nesta capela? Alguém viu um homem? Pois esse alguém deve estar vendo fantasmas. Silvério, ou talvez o excesso de cachaça esteja pregando peças na guarita", menos Clara rebateu, sem desviar o olhar. "Vim rezar pela saúde da patroa. Ela teve uma crise nervosa mais cedo, e este é o único lugar de paz que resta nesta fazenda. Ou o senhor agora pretende proibir as orações por ordem do coronel?" O feitor caminhou ao redor dela. O cheiro de fumaça e suor vindo de suas roupas era sufocante. Ele chutou um dos bancos, olhou para o altar vazio, mas Gabriel havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Frustrado, mas sem provas para desmentir a governanta, Silvério cuspiu no chão de pedra. "Volte para a casa grande, menina, e não deixe que eu a encontre fora da cama novamente. Da próxima vez, nem a proteção da senhora Augusta vai salvá-la de uma explicação ao coronel." Clara esperou que o som dos cavalos desaparecesse na direção das cocheiras. Ela correu de volta para a mansão, seus pés mal tocando o chão. Entrou pela porta dos fundos, subiu as escadas de serviço e trancou a porta do seu quarto com a chave de ferro. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o lampião ao acendê-lo. Sentada na beira da cama, ela desamarrou a fita de seda. Dentro do envelope de couro, havia um documento com o timbre oficial do Império do Brasil. Datado de 1865, o papel era amarelado, com bordas roídas pelo tempo, mas a caligrafia em tinta nanquim permanecia perfeitamente legível. Clara começou a ler. No início, eram termos jurídicos complexos, mas logo os nomes começaram a saltar das páginas. Transferência de propriedade, herança legítima de Antônio de Oliveira. Seus olhos desceram até o parágrafo final, onde um selo de cera vermelha autenticava a vontade do falecido. O documento não dizia que as terras pertenciam ao coronel Inácio. Dizia que, após a morte de Antônio de Oliveira, a fazenda Palmeiras e todas as suas benfeitorias deveriam ser entregues à sua única herdeira viva, sua filha recém-nascida. Clara, o ar fugiu de seus pulmões. Clara releu o nome 10, 20 vezes. Clara Augusta de Oliveira, o mesmo nome que o coronel Inácio havia simplificado para Clara, dizendo que era apenas uma homenagem à patroa. Ela não era uma órfã salva pela caridade. Ela era a dona de cada grão de café, de cada tijolo daquela casa, de cada centavo que o coronel ostentava, o homem que ela servira por anos, o homem a quem ela fora ensinada a agradecer pela própria existência.
Era, na verdade, o ladrão de seu destino. A governanta olhou para o espelho na parede, mas não viu mais uma serva. Viu a herdeira de um império, com um papel que poderia destruir um coronel nas mãos trêmulas, mas decididas. A guerra pela fazenda Palmeiras estava apenas começando. O destino é um mestre silencioso, e Clara acaba de descobrir que sua vida foi construída sobre um alicerce de mentiras. Mas a pergunta que fica é: o que você faria se estivesse no lugar dela? Você enfrentaria o coronel Inácio agora mesmo ou esperaria o momento certo para sua vingança? Escreva sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conto, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Ative o sininho, pois a continuação desta história será ainda mais surpreendente.